Boa noite, meus caros. Vamos iniciar a nossa aula. A princípio, alguns comentários antes da gente começar a respeito do último relatório. Eu acredito que vocês perceberam um nível de complexidade um pouco maior. Foi um bom exercício, tá, do uso daquilo que a gente discutiu em sala. E como eu comentei com vocês, todos os relatórios de agora em diante serão assim. Então, a cada relatório nós teremos um desafio novo e importante, tá, gente? Relatório na N2 também faz parte do material de prova. Então, eu posso tirar questões de relatórios, tá? Portanto, é essencial que vocês façam os relatórios, tá? Que vocês mesmos façam as pesquisas e confeccionem os seus textos, porque assim vocês estão se preparando indiretamente para a prova. E eu devo tirar umas 2 ou 3 questões dos relatórios, se não mais. Tá bem? Bom, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E o que temos para o cardápio de hoje? Hoje nós iremos falar sobre linguagens de programação, tá? Nós vamos falar dos principais conceitos, os fundamentos, alguma coisa de história, tá? Sobre a origem das linguagens de programação. Particularmente, é a cadeira que o professor aqui dá aula na universidade. Tá? Eu sou né, professor de linguagem de programação e eu especificamente ministro aulas de programação orientada a objeto, desenvolvimento de sistemas para web. Então, essa é uma parte que eu particularmente gosto muito. Então, a gente vai poder explorar bastante o assunto, tá? Eu devo trazer algumas coisas na apresentação, tá? Que vai estar disponível no vídeo, mas eu vou disponibilizar também material junto com o PDF, um outro material bastante interessante a respeito do histórico. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui para frente, tá? Eu não quero falar muito a respeito agora, mas posso adiantar que são coisas bem legais, vocês vão gostar. Beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só... Opa, você vem para cá. Ainda não. Depois. Legal. Vamos lá? Vamos então falar sobre linguagens de programação, classificações e tipos. Então a gente vai discutir muito o que são, de onde vieram, para que servem, quais são as categorias e tipos de cada uma delas, né? São várias categorias, né? Nós vamos discuti-las uma a uma. E no final, como sempre, a gente tem o relatório. E o relatório dessa vez eu estou reservando uma surpresinha. Então vamos lá. Linguagens de programação. O que é uma linguagem de programação? De acordo com a teoria, é um método padronizado, formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas. E aqui eu abro uma observação. Eu gosto muito de usar com os veteranos a seguinte frase: se está correto sintaticamente e semanticamente, então o código está certo. Se estiver correto sintaticamente, mas não semanticamente, seu código está errado. Se tiver errado sintaticamente, o semanticamente é óbvio que não vai estar. Então, ele é 8 ou 80. Ou os dois estão, e aí o seu código está correto, ou apenas uma parte está. E aí o código está errado. Alguém pode perguntar, mas professor, o que é sintaticamente e semanticamente? Qual o significado disso? Meus caros, sintaticamente quer dizer que ele está correto, ele está escrito de forma correta. Semanticamente quer dizer que ele faz sentido. Então quer dizer que está escrito correto, não propriamente significa que ele faz sentido. Exatamente. Seu código precisa fazer sentido. Seu código precisa estar correto. Isso é importantíssimo, tá?
Isso é a base do que nós chamamos em programação de boas práticas, certo? Boas práticas de programação. Não é simplesmente abrir a IDE, o ambiente de desenvolvimento da linguagem, e começar a escrever código. Não. Existe um conceito, uma metodologia para você trabalhar, para você começar a desenvolver isso. Vocês estão começando e vão aprender tudo isso. Felizmente, nós temos hoje vários professores que estão muito mais comprometidos com essa questão das boas práticas. Especificamente por quê? Porque lá pelo quarto, quinto semestre, na hora que vocês caírem na minha mão de novo, essa frase vai fazer todo sentido e muitos de vocês, se esses professores que derem aulas para vocês nos outros semestres não estiverem comprometidos com o tema, não estiverem amplamente envolvidos na explicação desses temas para vocês, o que vai acabar acontecendo? Invariavelmente, eu vou cobrar, vocês não vão saber, e aí vai ser a hora dos professores terem que se explicar. Ninguém quer ficar se explicando, é óbvio. Ainda mais para um sujeito como eu, que sou chato pra caramba. Então, eles se comprometeram a trabalhar dessa forma. Especificamente, o conceito de boas práticas, a gente vai falar disso muito lá na frente. Tá? Daqui uns 2 anos, na hora que a gente se encontrar de novo. Mas é muito importante que vocês já tenham isso em mente. Porque a partir do momento que vocês começarem a estudar algoritmos, se é que já não estão estudando algoritmos, se não estão, já deveriam, com o professor Paulo Tiene, ele vai citar isso várias vezes. Por quê? Eu pego muito do pé dele para que ele faça isso. Então, ele vai fazer isso. Tá? Se é que já não está fazendo, se vocês não estão pagando essa disciplina. Se não, em breve vão começar a pagar. E aí é que a gente tem o primeiro impacto com a área, realmente, tá? Porque até o momento é só mamão com açúcar. Mas a partir do momento que você começa a estudar programação, você começa a ver conceitos avançados, a ver uma outra disciplina que eu estou ministrando também, que é computação gráfica, e lá eu viajo literalmente na maionese. Pergunta para qualquer veterano que está tendo aula comigo, que ele vai explicar isso para você. É que vocês vão ter uma real noção do que é a área. E, gente, eu não escondo isso de ninguém, a área é complexa, sim, mas vale a pena. Então, vamos voltar aqui para a nossa parte sintática e semântica, né? Então, uma linguagem de programação, método padronizado, formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas, de implementação de um código-fonte que pode ser compilado e transformado em um programa de computador, ou usado como script interpretado, que informará instruções de processamento ao computador. Bom, não existe melhor definição que essa, clara, abrangente e muito específica. Ela permite que um programador especifique precisamente quais os dados que o computador irá atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos, e quais ações devem ser tomadas de acordo com as circunstâncias. Linguagens de programação podem ser usadas para expressar algoritmos com precisão. Na verdade, é a principal ferramenta para fazer isso, tá? Eu não vou ficar perdendo muito tempo com toda a teoria. Eu vou citar os temas mais interessantes, tá? Principais métodos de linguagem de programação é que programadores tenham maior produtividade, permitindo expressar suas intenções mais facilmente do que quando comparado à linguagem que o computador entende nativamente, código binário, código de máquina ou código binário. Vocês ainda vão estudar isso. Muito importante conhecer. Dominar não tem nem como, mas é muito importante conhecer, tá? São projetadas para adotar uma sintaxe de nível mais alto, que pode facilmente ser entendida por programadores humanos. Então, é coisa de humano feito para humano, né? São ferramentas importantes para que programadores e engenheiros de software possam escrever programas mais organizados e com maior rapidez. Certo. Alguns fatos históricos, tá? Que é importante a gente conhecer. O primeiro trabalho de linguagem de programação foi criado por Ada Lovelace, grande amiga de Charles Babbage. Charles Babbage,
sendo um dos primeiros ou principais cientistas da computação que existiram. Tá? O projeto da primeira calculadora mecânica programável foi idealizado por Charles Babbage, que, após gastar fortunas em um longo tempo, não conseguiu concretizar o projeto. Quer dizer, ele criou o desenho, projetou a máquina, mas não conseguiu implantar, porque faltava algo. Esse algo era a linguagem de programação para fazer essa calculadora funcionar. A linguagem de programação Ada foi batizada em homenagem a esta primeira programadora. Então, meus caros, na nossa profissão, as mulheres são fundamentais, porque sem Ada Lovelace, nós não teríamos ciência da computação. Nós não teríamos linguagem de programação. O que seríamos nós? Talvez nem computador existiria. São importantes, tá vendo? Uma das primeiras linguagens de programação para computadores foi provavelmente Plancalcul, criada por Konrad Zuse na Alemanha nazista. A Alemanha nazista, ela pode ter cometido inúmeras atrocidades, meus caros, mas não se pode negar que eles desenvolveram muitas coisas fantásticas, com certeza. A gente não pode nunca duvidar disso. Tá? Apesar de todas as atrocidades cometidas, os nazistas eram muito eficientes em tudo que faziam, inclusive até em matar. Né? Mas, olha só, interessante. Esse cara criou a linguagem de programação, no entanto, ela não teve expressão nenhuma. Porque na mesma época, um pouquinho de história, né? Na mesma época, nós estávamos desenvolvendo a tecnologia que criou o primeiro modelo de rede no qual foi baseada a ARPANET, que foi a primeira rede, vamos dizer assim, a avó da internet que nós usamos hoje. Tá? Vocês vão ter aula com o professor Dota, ele pode comentar mais profundamente sobre isso. Beleza? O primeiro compilador foi escrito por Grace Hopper em 1952 para a linguagem de programação A0. A primeira linguagem de programação de alto nível amplamente usada foi Fortran, criada em 1954, que eu tive o prazer de utilizar com o professor Jonas em cálculo numérico durante a minha graduação. Tá? Espetacular. Pensa uma linguagem voltada exclusivamente para trabalhar com matemática. Fantástica, fantástica. Absurdamente fantástica. É uma linguagem científica. Tá? Em 1957, foi criado a B0, sucessora da A0, que daria origem ao Flowmatic, em 1958, antecessor imediato do COBOL, de 1959. COBOL utilizado até os dias de hoje. Tá? A linguagem de programação é excepcional para trabalhar com dados, utilizada até os dias de hoje por grandes instituições bancárias. Tá? O COBOL foi uma linguagem de ampla aceitação para uso comercial. Como eu disse, investimento bancário puro. Né? A linguagem ALGOL foi criada em 1958, 1960. Teve grande influência no projeto de muitas linguagens posteriores. ALGOL foi considerado como o pai de muitas linguagens que nós utilizamos até hoje. Uma delas a gente vai saber mais à frente. Tá? Um pouco mais de história. A linguagem Lisp foi criada em 1958 e, pasmem, Lisp é utilizada até hoje por quem trabalha com AutoCAD. Olha só como é importante. E se tornou amplamente utilizada na pesquisa da área da ciência da computação, mais proeminente na área de inteligência artificial. Olha só. Outra linguagem relacionada com o campo da IA, que surge em 1972, é a linguagem Prolog, uma linguagem de paradigma lógico. A orientação a objetos é outro marco importante na história das linguagens de programação. Diga-se de passagem, é a minha especialidade. Linguagem Simula 67 introduz o conceito de classes. Em seguida, a Smalltalk foi a primeira linguagem de programação orientada a objeto. Né? Expande o conceito de classes e se torna a primeira linguagem de programação que oferecia suporte completo à programação OO, ou orientada a objetos.
A linguagem C++, originalmente conhecida como C, com classes, populariza a orientação a objetos. Outra das minhas especialidades também, a linguagem C++, tá? Mais algumas coisinhas, diversas linguagens de programação surgiram desde então, a gente pode dizer quais seriam C Sharp, que é o meu carro-chefe hoje, eu dou aula de C Sharp na universidade, VB.NET, Java, Objective Pascal, Objective-C, Objective-C, que é a linguagem para programação no macOS, PHP, Python, Supercollider, que é uma linguagem para máquinas de grande capacidade, são mega servidores, né? Tal. Linguagem D e Ruby. Eu posso citar outras, eu tenho F Sharp, nós podemos citar aqui outras linguagens interpretadas, e a gente vai ver a diferença dessas linguagens entre compiladas e interpretadas. Interpretadas, nós temos várias. HTML é interpretado. CSS, que é a linguagem de script. JavaScript, que é famosíssima, né? Entre outras que a gente pode citar. Vamos em frente, vamos falar agora um pouquinho sobre linguagem de máquina. Tá? Olha só. Computadores compreendem linguagem de máquina, que em última instância é uma cadeia de zeros e uns, como eu falei para vocês, linguagem binária, 0 e 1. Essas cadeias de zeros e uns constituem a forma mais básica de nos comunicarmos com computadores e são parte do que chamamos de linguagem de máquina. Qualquer instrução que queiramos que o computador execute deve ser traduzida para a linguagem de máquina, eliminando todas as ambiguidades de maneira clara para que o computador entenda o que dele se espera. Bom, vamos ver mais um pouquinho, depois eu comento. Em linguagem de máquina, diferentes sequências de zeros e uns entendidas de maneira diferente pelo computador, que a partir delas realiza uma operação qualquer. Veja alguns exemplos de operações que o computador tem capacidade de realizar a partir de instruções em linguagem de máquina. Buscar o dado contido em um registrador, uma posição fixa da memória dentro do microprocessador, ou posição de memória, pode ser RAM, memória de vídeo, disco rígido, etc. Gravar um dado em registrador, somar dois valores dentro da ULA, unidade de lógica aritmética, comparar dois valores na ULA para saber qual é o maior, comparação lógica, né, e aritmética, e passar um dado para que seja manipulado por algum periférico computador, como, por exemplo, a placa de vídeo ou a impressora. Então, nós estamos falando de linguagem de baixo nível, baixíssimo nível, tá? Linguagens que funcionam em uma determinada gama de operações, né, de trabalho, que torna muito difícil nós operarmos com essa linguagem. Tanto que nós não utilizamos, nós temos uma linguagem um pouco mais acima, nós vamos falar sobre ela, chamada Assembly. E o Assembly, ele é uma linguagem de baixíssimo nível, no qual você passa informações para registradores dentro de processador. Tá? É uma linguagem de baixíssimo nível, que beira quase a linguagem binária. Tá? Em algumas situações, inclusive, você pode até ser forçado a utilizar instruções binárias. Tá? Mas fiquem tranquilos que a gente não costuma estudar muito isso a fundo, a não ser que vocês queiram se aprofundar no assunto. Tá? Bom, alguns questionamentos. Por que temos tantas linguagens de programação? Hoje em dia a gente tem uma porrada. O que você quer estudar? Eu quero começar a estudar... porque eu estou na faculdade, eu vou começar a estudar C++, depois eu vou ver C Sharp, aí eu vou ver um pouco de Java, eu vou estudar HTML, depois eu vou estudar CSS, aí eu vou ver JavaScript, em seguida eu vou começar... Olha só a quantidade de coisa. Precisa saber? Quase tudo que eu falei aqui. Bem, as linguagens de programação surgem por 3 razões bastante importantes a saber. 1, porque a linguagem de máquina, a única compreendida pelos computadores, é complexa demais para ser usada por nós humanos. Fato, zeros e uns, a gente não tem como saber. Nós desenvolvemos o Assembly, que é a parte um pouco acima da binária, para que a gente possa se comunicar com os computadores, né? Passar instruções, programá-los de maneira eficiente e suficiente.
2, porque os problemas que resolvemos com computadores são de natureza diferente e precisam de enfoques diferentes para serem resolvidos. As linguagens de programação oferecem estes enfoques diferentes por meio de paradigmas diferentes de programação. Nós iremos falar sobre cada um desses paradigmas, tá? À medida que a capacidade dos computadores aumenta em termos de memória e velocidade de processamento, mais recursos surgem para facilitar a nossa comunicação com eles. Então, essas leis são justificativas para que existam tantas linguagens de programação hoje em dia no mercado, tá? E elas são divididas em algumas categorias que a gente vai discutir agora. É importante observar que não existe apenas uma maneira de classificar as linguagens de programação. Não existe só um jeito exclusivo. Não, existem no mínimo 3 formas diferentes, tá? Podemos analisá-las historicamente, citando sua evolução desde linguagem de máquina, da década de 40, passando por várias evoluções ao longo das décadas desde então, e chegando até os dias de hoje. Olha só, da década de 40, 80 anos, e tem coisa que é utilizada até hoje. Pois é. Em que pese essas perspectivas históricas de ser útil, as linguagens de programação surgiram para atender os propósitos diferentes, e para tanto foram desenvolvidas utilizando diferentes paradigmas. Vamos discuti-los a seguir. Outra forma de caracterizar as linguagens de programação é analisar como são tratadas pelos computadores onde são executados. E temos 2 categorias distintas neste caso: linguagens compiladas e linguagens interpretadas, que também iremos discutir a seguir, tá? Mas, antes disso, o que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de normas mais formais e direcionamentos menos formais, dentro dos quais um determinado assunto é desenvolvido e ações para o desenvolvimento desse assunto são tomadas. De forma simplificada, podemos dizer que um paradigma é a forma de pensamento que rege um determinado assunto. Certo? Importante saber isso? É importante ter uma noção, porque nós vamos ver vários paradigmas no decorrer do curso. Nós tromparemos de frente com vários deles. Então, é importante pensar que o paradigma é uma forma de pensar. Tá? É uma regra? Não. Um paradigma é uma forma de pensamento. Se você vai desenvolver algo dentro de determinado paradigma, você tem que seguir as premissas daquele paradigma. Você não pode fugir daquilo. Certo? Linguagens compiladas. Existem linguagens de programação que, depois de escritas, são traduzidas para a linguagem de máquina. Então, quer dizer que não são todas. Presta atenção. E, a partir daí, o resultado pode ser executado diretamente sem a necessidade de programas intermediários. Olha só, uma linguagem de programação pode criar um código que, uma vez que seja traduzido para a linguagem de máquina, ele é convertido na forma binária. Os famosos executáveis. Neste caso, dizemos que o programa escrito em linguagem X foi compilado e tem acesso direto ao processador a partir daí. É interessante observar que este processo de compilação é uma via de mão única. Você parte da pseudolinguagem, aquilo que nós estamos falando, para que haja a conversão para o formato binário. Esse processo nós chamamos de compilação. Uma vez que o programa escrito em uma linguagem de programação compilável foi de fato compilado, o resultado é um arquivo de linguagem de máquina e não há como fazer volta, isto é, não há como gerar o programa original a partir do arquivo em linguagem de máquina resultante da compilação. Isso quer dizer o quê? Uma vez convertido para a linguagem de máquina, não há retorno. Não há retorno. Professor, mas eu já ouvi falar que em alguns tipos de programa, nós podemos fazer o processo de reengenharia. Sim, você pode fazer reengenharia. No entanto, essa reengenharia, ela não pode partir do ponto de vista do binário. Ela deve partir de um ponto de vista acima. Esse ponto de vista fica na camada do que aquilo que nós chamamos já de assembly. Então quer dizer que se eu tiver acesso ao executável e eu conseguir adentrar dentro do assembly daquele executável, eu posso alterar a sua funcionalidade? Sim. Isso que nós vulgarmente chamamos de crack, que em inglês significa quebrar.
Então, nós quebramos o código de determinado executável para funcionar. Lembrando, isso é ilegal, isso é crime e da cadeia. Então, vamos lá. Neste caso, o programa não acessa diretamente o processador, ou seja, não é traduzido para a linguagem de máquina. Ao contrário, este programa... Ah, desculpe, mudei de assunto. Ó. Aqui eu estava falando de linguagem compilada e agora estou falando de linguagem interpretada. Olha só, interpretada, o próprio nome já diz. Ela não é convertida, ela é interpretada por alguém mais. Existe um sujeito a mais nesse processo que lê o pseudocódigo e o interpreta para que ele seja executado. Então vamos lá. Ó. O programa não acessa diretamente o processador, ou seja, não é traduzido diretamente para a linguagem de máquina. Ao contrário, este programa é tratado por outro, que interpreta seus comandos e passa as instruções de máquina geradas naquela hora e naquele local para o computador que as executará. Um bom exemplo disso, gente, é o navegador de internet. É o Internet Explorer, é o Chrome, é o Firefox que nós usamos. Ele é um interpretador de linguagem HTML. Isso é importante, tá? E, senhores, eu já tive alunos que, do alto da sua sabedoria, gostavam de dizer que já trabalhavam na área e que eram programadores. Quando perguntado de programador, você trabalha então com qual linguagem de programação? Ah, eu trabalho com a linguagem de programação HTML. É mesmo? Você compila código HTML? Compilo, cria executável. Gente, se um dia eu pegar qualquer um de vocês falando isso, é zero na hora. Não tem nem conversa. E se não for aluno meu, eu procuro o professor que está dando aula na disciplina análoga à minha e comento isso. Porque, gente, isso é um crime falar uma coisa dessa. HTML é interpretado. Ele não gera código binário. Vamos lá, de novo. HTML é interpretado. Ah, eu sou programador HTML. Aham. É mesmo? Gente, até meu filho, que tem 13 anos e não é da área, já programou em HTML. Na escola tem curso de robótica, eles aprendem linguagem de programação lá. E lá ele desenvolveu página HTML. Até meu filho programa em HTML. Gente, pelo amor de Deus. Jamais, jamais falem algo assim. Por favor, tá? Vamos em frente. Eu tô contando isso porque pode parecer bobeira o que eu tô falando, mas teve aluno de ciência da computação no passado que eu peguei no pátio falando essa asneira. Eu chamei ele no particular e falei, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Pelo amor de Deus, gente. Inaceitável, ainda mais perto de um professor como eu. Não, eu não aceito isso. De jeito nenhum. Algumas linguagens que nós temos hoje, um quadro comparativo, tá? Não está dizendo que uma seja análoga à outra, muito pelo contrário. Ele está apenas demonstrando linguagens interpretadas, HTML, Python, Logo, Basic dos primeiros computadores lá da década de 70, linguagens de linha de comando como DOS, CSH, os script shell da vida, e JavaScript, que é famosa, né? Dentro de quem vamos dizer assim, nos círculos de quem trabalha com web. JavaScript é famosíssima. É a mãe de todas as linguagens de script hoje em dia. Tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Isso aí é lá na frente, daqui a uns 3 anos, pelo menos. Então, vamos lá. Compiladas, nós temos alguns representantes. Fortran, Pascal, C, C++, COBOL e Assembly. Certo? Vamos em frente. Vamos falar sobre os paradigmas de programação. Como estas linguagens de programação se organizam dentro desses paradigmas? O que são cada um deles e quais são os seus principais representantes, tá? Conforme eu for falando aqui, eu vou mostrando para vocês algumas coisas, algumas imagens a respeito delas. Então, nós temos os seguintes paradigmas, gente. Linguagens de script, linguagens imperativas, linguagens funcionais, linguagens procedurais, linguagens lógicas, linguagens orientadas a objeto e linguagens de base de dados, tá? Nós vamos falar sobre cada um deles sucintamente e dar alguns exemplos. Vamos lá. Linguagens de script. Vamos começar por aqui. O paradigma de linguagem de script talvez seja o mais difícil de se definir,
pelo fato de que a diferença entre script e programa é bastante sutil. Script, na verdade, pode ser considerado programa, mas guarda alguma diferença importante em relação aos programas criados em linguagem de programação, tais como C, Fortran, Pascal e tantas outras. Então, dizer que uma linguagem de script é equivalente a uma linguagem de programação, na verdade, você está tirando... você está saindo de uma área e indo para outra. Tá? Existem linguagens de programação hoje que atuam como script? Não. Mas o contrário existe. Linguagens de script que evoluíram para a linguagem de programação. Node.js, por exemplo, é uma delas. Nasceu do JavaScript e evoluiu para uma linguagem de programação de alto nível, trabalhando em servidores. Ela evoluiu. Agora, ao contrário, uma linguagem de programação compilada ou interpretada se tornar um script é muito difícil. Muito difícil. Mas eu acredito que não exista nenhum exemplo desse no mercado. Tá? Enquanto programas criados nessas linguagens são geralmente compilados e de uso genérico, os scripts são programas com propósitos bem distintos, como os vemos a seguir. Ó. Construir aplicações com componentes já prontos, disponibilizados pelo sistema. No caso do JavaScript, por exemplo, trabalhar com toda a parte de comunicação assíncrona. Né? Você clicar, ao clique de um botão, ele busca determinada informação no servidor, preenche uma lista de dados na sua página, sem que a página sequer respirou ou sequer piscou. Não aconteceu nada na página, você simplesmente clicou no botão, ele bateu no servidor, trouxe informação e preencheu os dados na tela. Ele não fez o que nós chamamos de reload de página, ou também conhecido como postback. Tá? Controlar aplicações que têm interfaces programáveis e escrever protótipos de programas nos quais a velocidade de desenvolvimento é mais importante que a eficiência do processo de desenvolvimento. Muito bem. Vamos continuar ainda falando sobre script. Aqui alguns exemplos, tá? De linguagens de script. As linguagens Shell, que são CSH, KSH, o Bash e outras linguagens Shell Languages, ou seja, linguagens de linha de comando de interface, como, por exemplo, as linguagens do ambiente Linux. Quem aí for xiita do Linux sabe quando eu falo de Bash, eu estou falando do prompt do sistema operacional. Tá? AWK, Perl e Python e outras linguagens voltadas para prototipagem, desenvolvimento rápido de procedimentos simples no computador. Um apêndice, Python é linguagem especialista em inteligência artificial e ciência de dados. Então, ela não é simplesmente uma linguagem de script qualquer, ela é uma linguagem muito poderosa, tá? PHP, JCL, JavaScript e outras linguagens de script para o web. Muito bem. Vamos em frente. Linguagens imperativas. A partir daqui a gente começa a falar de linguagem de programação propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Imperativa é aquela em que os comandos que são próprios imperativos geram resultados a partir de dados de entrada. Este paradigma contrasta, com o paradigma de linguagens lógicas pelo fato de que essas conseguem também, em teoria, gerar os dados de entrada a partir dos resultados do processamento. A gente vai falar sobre esse paradigma lógico lá na frente, tá? Linguagens imperativas descrevem como um problema deve ser resolvido, e esta descrição se dá por meio do algoritmo e dos comandos utilizados para implantar esse algoritmo. Vamos em frente. Alguns exemplos de linguagens imperativas. Fortran, nós já falamos, né? Primeira linguagem de programação imperativa a ser desenvolvida lá pela IBM em 1954. Há quanto tempo faz? Algol, que é usado até hoje, linguagem criada para implementação de algoritmos matemáticos. Vocês devem aprender Algol, tá? Lá em algoritmos, se eu não estou errado, é isso que o Paulo ensina. Basic, que é uma das mais simples possíveis que foi desenvolvida, tá? Criada com objetivo específico de facilitar a aprendizagem de programação. Ó, isso aí é ensinado para criança, tá? Nos meus idos de 1988, eu aprendi Basic nessa época. Então, é que faz hora que eu estou mexendo com esse negócio. COBOL, também aprendi nessa mesma época, foi em 1989, 90. Linguagem imperativa, que também permite a interação com base de dados e tem o mérito de ser a primeira linguagem cuja sintaxe foi desenvolvida para se aproximar do idioma inglês.
Diga-se de passagem, hoje em dia, linguagens atuais, que nós chamamos de linguagens de quinta geração, todas elas têm sintaxe em inglês. Por quê? Para o bem ou para o mal, o inglês é considerado o idioma universal do planeta. Então, todas elas são voltadas para o idioma inglês. Professor, mas não tem nenhuma linguagem de programação desenvolvida para o brasileiro? Não. Existe uma linguagem de script desenvolvida pela Unicamp chamada Lua. Quem aí joga LOL, Dota e essas coisinhas aí, já deve ter ouvido falar do Lua. Tá? E não adianta chorar, não. Torci o nariz mesmo. Se a câmera tivesse ligada, eu girar aqui o pescoço de raiva. Vamos lá. Alguns exemplos, tá? Outros, né? Pascal, essa é famosa. Pascal é a linguagem de programação pai do Delphi. O Delphi é a ferramenta de desenvolvimento de sistemas que estourou, fez o boom da programação visual para o Windows, tá? Muito superior a que o Visual Basic da Microsoft fez. O Delphi foi a primeira linguagem de programação visual que eu aprendi na universidade, tá? Logo em seguida eu chutei e peguei o C++ Builder, que é o Delphi para C++, tá? E aí a conversa mudou completamente. E o C, linguagem imperativa, essa aqui é fantástica, gente. É utilizada até hoje para dizer, o C é muito famoso porque ela é uma linguagem de programação voltada para desenvolvimento de drivers de computador. Quando eu digo drivers, eu não estou falando, o drive de CD, não, estou falando do software que roda lá dentro. Que legal! E mais ainda, ele é responsável pelo desenvolvimento dos programas controladores desses dispositivos no Windows. Quem aí tem o Windows 10, pasme, você tem drivers, que são determinados componentes de software que nós instalamos no Windows, né? Que foram desenvolvidos em linguagem C. Até hoje, olha só. Linguagem imperativa desenvolvida em conjunto com o sistema operacional Unix, e aí nós estamos falando de 1970, e que já foi a linguagem mais utilizada para o desenvolvimento de programas executáveis. Já. Eu aprendi C, eu aprendi Unix, e, gente, é outro nível de programação. Tá? Bom, o Linux tem seus méritos, né? Mas o Linux é filho do Unix. Então, vocês vão estudar isso em sistemas operacionais, tá? Mas o Linux, ele é filho do Unix. E ele foi projetado em C. Então, pensa um ambiente, um sistema operacional inteirinho construído com a mesma linguagem de programação. Gente, por isso que o Linux é tão bom, tão seguro. Ele é um modelo que o Windows 10 hoje utiliza internamente. E eu espero que vocês saibam disso, mas aqueles que não saibam, deixa eu comunicar. O Windows 10 hoje, o núcleo, o core do sistema operacional é Linux. Mas, professor, isso é um absurdo. Não é, não. Consulta o site da Microsoft para ver. É Linux, gente. Por quê? Eu também não sei se vocês têm conhecimento disso, tá? Mas a Microsoft, para os xiitas aí que tem na turma, que eu sei que deve ter, sempre tem, a Microsoft é a principal investidora, tá, de uma empresa chamada Canonical. Quem desenvolve, quem trabalha com Linux, deve ter uma noção do que eu estou falando. A Canonical é quem produz o Ubuntu, que é simplesmente o Linux mais famoso do mundo. Muito bem. A Microsoft é a maior investidora dessa empresa. E ela tem o Ubuntu embarcado dentro do sistema operacional. Quem tem o Windows 10 versão mais recente deve ter uma noção do que eu estou falando. Se não tem, fica ciente. Você tem um Linux instalado na sua máquina e você não sabe. Tá? Vamos em frente. Linguagens funcionais. Agora a gente vai mais para frente. Estamos falando de linguagens... Até ali a gente estava falando de linguagens de... Né, as imperativas é a primeira e segunda geração. A partir das linguagens funcionais, nós já estamos falando de linguagem de terceira, quarta geração. Já é o mais recente. Estamos falando ali da década de 80, década de 90, tá? A coisa está mais próxima. Paradigma de linguagem funcional pode ser descrito como sendo aquele em que os programas não executam ações no sentido de modificar um ou mais estados, por meio da alteração do valor de variáveis e valores de memória.
Os próprios conceitos de memória e de variável são ausentes nesse paradigma de programação. As linguagens funcionais não se preocupam com como o problema será resolvido, mas sim com a declaração do problema em si. Então eu não preciso me preocupar em resolver determinada situação. Não, você não precisa se preocupar em resolver. Você precisa se preocupar em declarar o problema dentro. Nossa, não entendi nada. Calma que a gente chega lá. Ou seja, essas linguagens se preocupam com o que é o problema. Este é um processo de declaração, ou dito de outra forma, esse é o processo de relatar problemas como funções, dando origem ao nome funcional. Nossa, estou lendo tudo ao contrário hoje. É a sinusite, gente. Vamos lá, ó. Algumas dessas linguagens funcionais. A Lisp, que foi a primeira linguagem funcional, lá na década de 50, tendo surgido um ano após o surgimento da Fortran. É uma linguagem utilizada para a expressão de problemas lógicos e de funções matemáticas. Por isso, o Lisp é tão utilizado pelo AutoCAD. Quem for trabalhar com AutoCAD, com renderização de imagem, engenharia, né, modelagem 3D e tal, tem que entender de Lisp. Tá? Tem que estudar Lisp. Erlang, essa aqui morreu. Ninguém mais usa. Linguagem funcional criada pela Ericsson, ó, pessoal da telefonia, né? Para suportar a operação de dispositivos tolerantes a falhas e continuam a operar mesmo diante de problemas que ocorram com os mesmos, em especial equipamentos telefônicos como as centrais telefônicas. Hoje, tudo isso foi substituído. Tá? Ah, mas quem está sendo usado hoje lá, professor? Hoje, a maioria das centrais são digitais, trabalham com Android ou algum sabor de Linux, e a linguagem de programação que roda ali dentro é C++. Haskell, essa também já morreu também. Linguagem funcional desenvolvida no início da década de 90, com o objetivo de ser padrão aberto de linguagens funcionais de propósito genérico. No entanto, ninguém utilizou, ela não vingou, uma pena. Ela era muito boa. Procedural. Bom, aqui já estamos falando de coisas que são mais palpáveis, né? Linguagem procedural, linguagem de programação baseada em procedimentos. Então, você cria todo o seu programa baseado em ações que devem ser tomadas. E essas ações podem ser sequenciais, como podem ser repetitivas. É mais próximo daquilo que a gente trabalha hoje. Em primeira instância, as linguagens procedurais são aquelas em que expressões sintáticas, quando grafadas corretamente, descrevem ações que chamamos de procedimentos ou funções. Podemos também tomar este termo como um significado mais próximo a várias linguagens de programação que surgiram a partir do fim da década de 60. A possibilidade de se declarar procedimentos, também conhecido como subrotinas, que podem ser invocados a qualquer momento da execução do programa. Sobre as linguagens procedurais, é importante observar. São um subconjunto das linguagens imperativas, isto é, todas as linguagens procedurais também são linguagens imperativas, mas nem todas as linguagens imperativas são procedurais. É o 880, né? Quais são os exemplos? Pascal e C. Né? Pascal, linguagem desenvolvida por Niklaus Wirth em 1970, implementando procedimentos de recursividade e programação estruturada em sua totalidade. É o pai do Delphi. E a linguagem C, que nós já falamos a respeito, desenvolvida por Dennis Rich e Ken Thompson. Vamos em frente. Detalhe, tá? C é estrutural e procedural. Ela não é orientada a objeto. Vamos lá. Linguagens lógicas. Linguagem lógica são aquelas em que os problemas resolvidos são problemas da lógica formal. Vocês estão tendo matemática e lógica computacional com o professor Roberto Aragi, tá certo? É um tipo de linguagem de programação que trabalha com aqueles problemas lá, tá, gente? Então, vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu já dei essa aula, eu já dei essa disciplina, tá? Mas a Adriane ficou com medo de eu dar a disciplina de novo e reprovar 50% da turma, como eu fiz da última vez. Programas criados em linguagens lógicas têm, em geral, o objetivo de resolver questões em que técnicas como a indução e a dedução são necessárias. São aqueles exercícios de lógica que a gente tem que resolver, certo? Aqueles problemas de lógica. Existem linguagens que mexem diretamente com aquilo, tá? São linguagens bastante úteis no estudo da inteligência artificial
E os programas criados nessas linguagens conseguem emular o raciocínio humano. São linguagens, então, voltadas, as mais recentes, para trabalhar com redes neurais. Tá? Alguns exemplos. É a Prolog, né, criado lá em 1972 por Alan Kallmeyer e Robert Kowalski. Em um esforço conjunto entre a França e a Escócia. É a base das linguagens lógicas até os dias de hoje, sendo que, de alguma forma, todas elas seguiram os passos inicialmente criados pelo Prolog. Vamos falar de mais algumas, que é o Datalog, que é derivada diretamente do Prolog, que é utilizada para deduções a partir de interação com base de dados. Ela é voltada, então, para a aplicação de banco de dados. É uma linguagem útil na identificação de informações a partir de análise de registros de base de dados. Veja também, a gente vai falar disso lá no final, tá? Esse aí tá ligado com o assunto final de paradigma. OWL. Essa aqui é chata, hein? Linguagem que tem o nome nas iniciais de Web Ontology Language. A inversão das letras ocorre para que se forme a palavra OR, que é coruja em inglês. É muito chato essa linguagem, cara. É uma linguagem utilizada para criar ontologias ou organizações taxonômicas de conhecimento a partir de sites da web. Sua utilização é no sentido de se agrupar e organizar conhecimento armazenado na web, substituída atualmente pelo Python. Tá? SWRL, abreviação de Semantic Web Rule Language, é uma linguagem que busca identificar significado semântico a partir de informações armazenadas em sites da web, também substituído pelo Python e por uma outra linguagem de programação da Google chamada Go. Tá? Vamos lá. Programação orientada a objeto. Chegou na área que eu gosto. Essa área eu conheço bem. Programa imperativo, em especial o paradigma procedural, são bastante úteis no desenvolvimento de sistemas complexos. Contudo, ambos sofrem de uma fraqueza intrínseca. O tratamento dos dados pode se tornar um processo complicado e desorganizado, dependendo de para onde pende. O controle necessário torna a administração complexa. E qualquer coisa menos do que o adequado põe o projeto em risco de se desorganizar. Então, a tendência de programas desenvolvidos em linguagem procedural é qual? É acabar chegando num ponto de desorganização. Tá? Isso é uma falha gritante no desenvolvimento de software. Tá? Erros em projetos muitas vezes se devem à manipulação indevida de dados. E encontrar esses erros só... Volta para buscar seu escapamento. Voltando, erros em projetos muitas vezes se devem à manipulação indevida de dados. E encontrar esses erros em projetos com dezenas ou centenas de milhares de linhas de código tende a ser um processo demorado e muito caro. Gente, só uma curiosidade. O Linux, hoje, se não me falha a memória, só um minuto. Vou olhar a garganta aqui. Ele já conta com 25 milhões de linhas de código. Tá? O Windows ultrapassou a casa dos 100 milhões de linhas de código. Então, nós estamos falando de programas gigantescos. Agora, pensa tudo isso feito usando programação procedural e você tem que encontrar um erro no meio disso tudo. Não dá, impossível. Então, o paradigma de orientação a objeto visa resolver justamente esse processo. A manipulação dos dados é feita de forma hierárquica, em forma de árvore, sendo que classes de objetos, que são estruturas de dados, são criadas e especializadas à medida que os procedimentos vão ficando mais locais. Dessa forma, a administração das estruturas de dados e dos dados em si fica facilitada e os erros em função de manipulação indevida de dados são bastante reduzidos. De fato, a programação orientada a objeto ela tende a ser mais demorada porque ela é muito mais organizada. E aí entra a questão das boas práticas que eu falei lá no começo da aula, que eu não vou nem citar por enquanto, porque isso é uma coisa longa, é um assunto complexo, e a gente não pode ficar perdendo muito tempo. Alguns exemplos de linguagens orientadas a objetos. Smalltalk, na primeira linguagem orientada a objeto, né? C++, que é derivada do C, implementa todo o paradigma de programação orientada a objeto, e me salve a memória, se eu não estiver errado, vocês vão estudar isso antes de passar na minha mão. Vocês vão estudar C++,
com o professor Paulo, tá? Em estrutura de dados ou análise de algoritmo. Acho que estrutura de dados. Java, a mais popular das linguagens orientadas a objetos nos dias de hoje, principalmente por suas facilidades de programação web. ECA, suporta o Java. Eclipse, não, Eclipse não é uma linguagem. Eclipse é um ambiente de desenvolvimento. É um ambiente de programação, inclusive para Android, que é o sistema operacional dos smartphones e tablets. Mas tá errada essa lista, tá? Eclipse não é uma linguagem. Eclipse é uma IDE. IDE é sigla de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, tá? E Swift também não é uma linguagem de programação orientada a objeto. Swift é um SDK que trabalha para o desenvolvimento no iOS, que utiliza Objective-C, que é a linguagem de programação oficial da Apple, tá? Então, esses dois itens aqui não estão certos, não. Depois eu vou corrigir o PDF e passar para vocês, tá? Bom, linguagens de dados. Uma base de dados relacional é um conjunto de dados organizados de forma que buscas possam ser feitas nesses dados, o que torna possível que relações entre os dados gerem informações deduzidas a partir do que seria apenas uma massa de registros sem maior sentido. Em outras palavras, né, a base de dados relacional é algo que é algo organizado, né, que transforma suas informações em um padrão. Este padrão nós chamamos de tabelas. São organizadas em colunas, onde cada coluna, respectivamente, representa uma parte ou uma parcela da informação que você deseja guardar de forma repetida. Então, você tem nome, endereço, telefone e tal, tudo isso numa tabela chamada cliente. Muito bem. Cada registro dessa tabela, ou tupla, representa uma porção dos dados que você deseja armazenar. E elas têm relações entre si. Então, por exemplo, você pode ter uma tabela cliente que possui uma tabela, relação com a tabela produto. Quais são os produtos que aquele cliente geralmente costuma levar? Por isso nós chamamos de relacional, certo? É justamente o relacionamento entre os dados que permite o surgimento de significado, transformando tais dados em informações. Acabamos de falar sobre isso. Essas linguagens podem ser, e comumente são, utilizadas para se criar programas de manipulação nas bases de dados. Em uma base de dados relacional, as estruturas de dados são limitadas e bem definidas, o que facilita muito a sua manipulação. Acabamos de definir, né? Tabelas, que são compostas por colunas, que são preenchidas por linhas, onde cada linha representa uma tupla ou um registro da tabela. Essas linguagens, livres da necessidade de definir e gerenciar a estrutura de dados, podem focar suas atenções às buscas e manipulações dos dados em si, surgindo o paradigma das linguagens de base de dados. Então, toda linguagem voltada para base de dados, na verdade, ela se preocupa muito mais com a administração dessa estrutura e com a busca das informações. Essa é a preocupação principal dessas linguagens, né? Porque a estrutura é uma só. Bancos de dados relacionais usam tabelas, que são formadas por colunas, e linhas. Acabou, só isso. Certo? Vamos em frente. Alguns exemplos de linguagem de base de dados, tá? Natural, ou Natural Adabas também, tá? Adabas seria o programa, tá? Linguagem desenvolvida pela software AG. Eu trabalhei com Natural. É um saco, mas é um saco, é muito chato. Mas é super rápido. Isso ninguém tem nada que discutir. É rápido, terrivelmente rápido. Para permitir acesso às bases de dados programadas da base da IBM. Ainda hoje é uma linguagem bastante usada para lidar com bases de dados de mainframes da IBM. Aqui o governo do estado utiliza Natural Adabas. Natural linguagem, Adabas o programa. Tá? SQL. SQL tem vários sabores, mas os mais conhecidos são o ANSI SQL e o TSQL. Tem também um do Oracle, que eu estou tentando lembrar o nome aqui agora, mas fugiu da cabeça. É P. P de pato. PSQL, tá? SQL é a abreviação de Search and Query Language, ou linguagem de busca e questionamento,
utilizada pela maioria dos sistemas atuais de gerenciadores de base de dados, tais como Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Informix, DB2, Firebird, e aí vai. Interbase, tem um monte de banco, tá, que mexe com isso. Aqui só tem 2, mas... Datalog, é aquele lá de cima, aquela linguagem de programação lógica, tá? Voltada para a manipulação de bases de dados. O Datalog, ele não está sendo muito utilizado atualmente, e ele entrou em desuso, especialmente por causa do Python. Porque o Python, ele torna a execução desses scripts de busca muito mais inteligentes e otimizados, tá? Infelizmente, o Datalog entrou em desuso e deve sair do mercado em breve. Aqui alguns símbolos, umas siglinhas que eu queria trazer para vocês, para mostrar para vocês, tá? E mais especificamente aqui, eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, né? Vão ficar gravadas em banco, depois se vocês quiserem eu mando, mas eu acho que não tem necessidade. Vamos mostrar algumas coisas para vocês em termos de ambiente de desenvolvimento, tá? Vou começar com aquele que eu gosto mais. O Delphi. Vamos abrir aqui, Delphi. Ambiente de desenvolvimento, Delphi. E uma versão bem mais recente, hein? Olha só. Aí. Gente, esse é o Delphi. Dá uma olhada. Dá um zoom aqui. Olha só que legal. Olha como você desenvolve aplicativo para Windows, né? Utilizando componentes gráficos, né? Ele foi a grande inovação, né? Ele trouxe o boom de desenvolvimento de sistema que nós tivemos na década de 90 e na primeira década do século 2000. Né? Desculpe, do século 21, né? Século 2000. Quando eu tirei isso? Dos anos 2000, né? Aí tá certo. Beleza. Não liga não, gente, é sinusite. O Delphi, ele tinha grandes vantagens porque ele introduziu o conceito do drag and drop. Traduzindo, drag and drop é a capacidade de você clicar num componente aqui e arrastar ele para a tela. A partir do momento que você arrasta ele para a tela, ele já cria toda a parte de funcionalidade e criação desse componente. Você não precisa se preocupar em criar nada, certo? Apenas em gerir o comportamento desse componente. Muito legal mesmo. Ele trouxe o primeiro grande boom do desenvolvimento de programas, né? Aqui, especificamente aqui em Campo Grande na época, né? Na década de 90. Teve muita gente ganhando dinheiro com ele. Muita gente, tá? Deixa eu mostrar outro para vocês. Um que vocês brevemente terão que conhecer, terão que estudar. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Só para conhecimento, acho que tá valendo. Vamos lá? O C++. Essa aqui é a cara do CodeBlocks, que inclusive é o programa que nós utilizamos nos laboratórios da universidade para estudar C++, tá? E essa é a cara da linguagem C++, orientada a objeto, tá? Uma linguagem fantástica, super rápida, super fácil de aprender e muito parecida com a WAL, que vocês vão estudar também em algoritmos, tá? Então, é uma linguagem de programação bastante interessante, bastante fácil de você absorver, tá? Desde que você esteja de mente aberta. Deixa eu mostrar uma coisa bem chata, bem nojenta. Eu não suporto, eu não gosto. Credo, professor. Vocês vão entender. Só um minutinho. Eu nem sei porque que eu vou mostrar isso aqui, mas tem que mostrar, né? Fazer o quê? Java. Linguagem Java, gente. Esse aqui é ambiente de desenvolvimento NetBeans, tá? Que ele também tem muito do conceito do Delphi implantado nele. Pode ver aí as telinhas, toda a hierarquia, os componentes, né? A organização das pastas, dos arquivos, né? Aqui a listagem
de métodos desenvolvidos dentro do teu código. Então, ele tem toda uma organização. É uma ideia muito boa o NetBeans, uma pena que seja só para Java, tá? Ah, professor, falando assim, até parece que você não gosta de Java. Não, não gosto mesmo. Não gosto de Java. Eu suporto Java, tá? O que mais que eu posso mostrar para vocês de legal? Vamos dar uma olhada nas interpretadas? Vamos ver Python. Vamos ver Python. Isso. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem legal do Python aqui. Ai, ai. Deixa eu ver. Python. Você coloca Python, vem cobras. É. Python é uma cobra. Mas eu achei aqui uma imagem que talvez resolva. Deixa eu ver aqui. Isso, olha só. Essa é a linguagem Python. Dá uma olhada nela. Gente, é super fácil de mexer com ela. Olha como é que é feito a definição dos métodos. Dá para escrever, sabe, com tranquilidade. Você define uma classe, você define as informações da classe, né? Você define as heranças, se ela herda de alguém. É uma linguagem de programação muito simples de ser desenvolvida, tá? Muito fácil mesmo. Depois que vocês começarem a estudar algoritmos, eu recomendo mais para frente que vocês comecem também a estudar Python, para ajudar vocês em determinadas situações aqui. Vamos falar de outra linguagem de programação, vou trazer mais exemplos aqui para vocês. Outra linguagem interpretada também. Pode ser, deixa eu ver se aqui a imagem está legal. Só um pouquinho. Essa imagem está boa. Vamos falar de uma imagem, Vamos falar de uma linguagem de programação voltada para a web, interpretada PHP, tá? PHP também é uma excelente linguagem de programação interpretada, voltada exclusivamente para trabalhar com a web. Tem muito mercado para ela hoje, tá? Tem muito espaço no mercado para trabalhar com ela. Existem inúmeros frameworks que são conjuntos de bibliotecas prontos para você utilizar a linguagem. Eu tive o prazer de trabalhar com isso durante um tempinho, especialmente quando eu estava fazendo pós-graduação na Universidade Federal. Não trabalhei mais com Python, mas gostaria de ter oportunidade, tá? Atualmente eu venho utilizando outros sabores de venenos, como coisas derivadas de JavaScript, tá? A gente não vai falar muito sobre isso, mas tá aqui, para conhecimento é muito bom. É uma linguagem muito boa, PHP, tá? É uma linguagem bastante interessante, muito fácil de aprender. Vamos falar de outra coisa também bastante fácil de aprender, que até o meu filho teve a capacidade de aprender, para me surpreender. Vamos falar sobre HTML. E aqui está o HTML. Uma das mais fáceis de você trabalhar com ela, porque você define uma tag e toda tag que abre tem que ter o seu fechamento. Aqui no meio você começa a espalhar as tags de organização e aqui você trabalha com, nesse caso aqui, isso aqui é um exemplo de um menuzinho, tá? Ele está criando um menu e grupo, ó. Ele cria os links para as páginas para onde vai apontar. Olha só, não é difícil de aprender. Na verdade, HTML é a mais simples de todas, tá? Das interpretadas, HTML talvez seja, como eu disse, a mais fácil, né? As crianças estão estudando isso na escola, tá? Então, é uma linguagem muito simples, muito, muito de boa para você aprender. E ela vamos entender que ela é pré-requisito para você conhecer outra criança bastante importante também, chamada XML. Só que XML não é linguagem de programação. XML é uma linguagem voltada para banco. Mas isso é assunto lá para o terceiro, quarto semestre. Tá? Não vamos atropelar, não. E eu deixei por último algumas bastante interessantes, como, por exemplo, a linguagem carro-chefe que o professor tanto adora, né? Tanto gosta de mexer.
a qual, inclusive, eu tenho o prazer de dar aula para os veteranos. Meus caros, vos apresento C#, evolução do C e do C++, tá? Ela é filha do C++, neta da linguagem C. Ela introduz os mesmos conceitos de programação de C++, porém com toda a funcionalidade por trás do .NET Framework, que é um conjunto de bibliotecas que trabalha para o desenvolvimento de aplicações antes exclusivamente para o Windows e hoje mais voltada para o open source, tá? É uma linguagem de programação fantástica, muito fácil de ser aprendida e que tem uma vantagem gigantesca, porque permite você desenvolver com as mesmas informações, os mesmos comandos básicos, você desenvolve aplicações para Windows, para web, para Linux, para macOS, tá? É uma linguagem de programação fantástica, muito boa. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dela, tá? Vamos falar de outra linguagem de programação também, bastante interessante. Eu quero achar uma imagem legal dessa. Vamos ver se isso aqui... Vamos ver se... Eu preciso de uma imagem legal para mostrar para vocês. Ai, ai. Não. Deixa eu achar. Acho que eu achei. Peraí. Deixa eu ver. Achei. Beleza, isso aqui mesmo. Então vamos dar uma olhada. Meus caros, vos apresento JavaScript. Isso aqui é a estrutura de um arquivo HTML, tá? Ó. E aqui, olha como é que você aponta para uma classe JavaScript, tá? Olha só. Aqui o índice. Deixa eu ver se eu acho o código. Só um minutinho. Estou procurando o código para mostrar para vocês. Deixa eu ver se esse exemplo aqui eu consigo pegar o código dele. Deixa eu achar. É esse? Não. Não. Ai, ai. Eu podia ter aberto um código meu, né? JavaScript para mostrar. Aqui, ó. Esse aqui é interessante, tá? É um código em debug, que o cara está testando a aplicação, tá? Mas dá uma olhada, olha só que interessante. Gente, isso aqui é JavaScript. Olha só. Isso aqui é a sintaxe em JavaScript. Aqui ele está testando, tá, o código. Você tem como testar uma página em plena execução na web, tá? Isso é interessantíssimo, tá? E isso aqui, ó, é a definição de JavaScript. Olha como é que ele trabalha. A sintaxe é muito parecida com C++. Só que a vantagem é que ele trabalha dentro das páginas HTML. Na verdade, muitas das páginas que nós acessamos hoje em dia, elas utilizam algum tipo de linguagem de script que deriva de JavaScript, tá? Eu posso citar para vocês jQuery, Angular e AngularJS, Vue.js, React.js, entre outras, tá? Essas são as mais famosas. Beleza? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, fechar isso aqui também. Ficou faltando alguma aqui. Ah, tá. A Simone pediu para mostrar isso aqui para vocês. Gente, isso aqui é a linguagem de programação. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se essa imagem está legal. Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem da linguagem de programação TSQL, tá? Vamos lá, vamos discutir um pouquinho. Dá uma olhada, ó. É uma linguagem declarativa que simplesmente você informa aquilo que você deseja obter do banco. Vamos entender mais ou menos. Ele está declarando uma tabela, olha só, ele declara uma tabela em tempo de execução. Ele insere registros nessa tabela, ó, vai inserir em 2 linhas aqui, e depois ele manda procurar todos os registros da tabela. O famoso, vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer, select asterístico from tabela. Busque todos os dados, tá? Isso aqui, gente, é a linguagem de programação voltada para banco. Vocês vão estudar isso aqui no futuro, tá? Tem uma disciplina chamada Programação em Banco de Dados. É a Simone, a professora Simone, que dá essa aula, tá? E tem outra chamada Modelagem de Dados,
tá? Onde vocês vão estudar justamente essa parte de criação de tabelas, de inserção de registros, de criação de colunas, índices de tabela, e aí vai. Eu não vou dar spoiler da aula não, mas é um assunto bastante interessante e é algo que tem muita saída no mercado hoje em dia, tá? Tem muita saída no mercado. Beleza? Muito bem. Gente, até este momento, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Sem dúvida. Tranquilo, professor. Então tá beleza, Jéssica. Obrigado. Vamos lá, gente. Então, vamos em frente. Vamos direto para a nossa atividade. Lembra que eu falei que os relatórios seriam um pouco mais enrolados para N2? Porque eles ajudam muito vocês a se prepararem para as provas, né? De fato, né? Os veteranos, por exemplo, muitos deles foram salvos pelos relatórios, tá? Isso é fato. Então, para esse relatório a gente bolou alguma coisa diferente. Então vamos dar uma analisada. Utilizando suas próprias palavras, vocês vão pesquisar, tá? Pesquise os conceitos sobre os ambientes denominados front-end e back-end. Então vocês vão fazer uma pesquisa a respeito de front-end e back-end, citando as principais linguagens de programação, vocês viram algumas, tá? Para cada ambiente e seu uso nos vários tipos de equipamentos que já vimos anteriormente. Então nós tivemos uma aula na qual nós discutimos os tipos, duas aulas, né? Nós tivemos duas aulas que discutimos os tipos de equipamentos, para monousuário e para multiusuário. Nós falamos sobre as estações de trabalho, sobre os PCs de casa, notebooks, nós falamos sobre smartphones, tablets, nós falamos de servidores, mainframes, nós já falamos sobre tudo isso. Muito bem. Então, qual é a missão de vocês para esse relatório? Primeiro de tudo, vocês vão pesquisar o que é front-end e o que é back-end. Segundo, vocês vão encaixar as linguagens de programação, as principais para cada ambiente. Então, vocês vão falar de front-end, o que é e quais são suas principais linguagens de programação. Depois vocês vão falar de back-end, o que é back-end, né, a definição dele, e vão falar sobre as principais linguagens de programação para este ambiente, tá? E vão falar também dos usos em cada ambiente dos equipamentos que nós já vimos. Então, por exemplo, o front-end eu posso utilizar que tipos de equipamentos? O back-end eu utilizo quais tipos de equipamentos? Certo? Então você vai falar front-end, o que é, linguagem de programação e quais são os equipamentos que se encaixam. Back-end, você vai falar do que é, das linguagens de programação e quais equipamentos se encaixam no ambiente back-end. Beleza? Muito bem. Você vai relacionar as informações pesquisadas com o conteúdo visto em aula. É óbvio, durante a montagem do relatório, uma coisa vai sempre chamar a outra, tá? Produzir o seu relatório e vai enviar por e-mail usando o seguinte assunto, ó. Relatório 2020-0515, CSCI, relatório 2020-0515. Mais uma vez, vocês são a única turma que tem cumprido isso ao pé da letra. Até mesmo na N2, veterano tá me dando dor de cabeça, tá? Vocês são a única turma que eu vivo elogiando vocês por isso e não vou me cansar enquanto vocês estiverem fazendo isso, tá? Vocês são a única turma que tem empregado os relatórios na maneira correta. Nenhum de vocês teve problema de entrega de relatório com um assunto errado, mesmo aqueles que entraram depois, tá? Muito bem, parabéns, tá? Data de entrega, ó, 17/5/2020, vocês têm 48 horas, né, até sexta-feira, até as 23h50, sexta-feira, até domingo, né, gente? Até as 23h59. Olha só, eu tô achando que hoje é quarta. Sexta-feira, professor, sexta-feira. Então, beleza, ó. A data de entrega, domingo, dia 17, até as 11h59 da noite. Beleza? Alguma dúvida sobre o relatório, gente? Alguém não entendeu o que eu tô pedindo? Professor, além dessa pesquisa, tem que fazer o relatório da aula em si também? Não, é só a pesquisa.
porque a pesquisa vai incluir tudo que a aula, quase tudo que a gente comentou na aula hoje. Ah, sim, é que na última tava falando que tinha que fazer relatório também, daí eu fiquei meio... Não. Eu percebi que teve essa dualidade aí, tá? Fica tranquilo, Eduardo. Eu notei isso. Gente, é somente... Porque é o seguinte, ó. Na aula anterior, quem fez o relatório encaixando aquelas 5, né, questões no problema da pessoa, de maneira muito forçada, acabou tendo que olhar a aula inteira para entender onde se encaixava aquilo lá. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão ter que olhar o que é cada um dos dois ambientes e quais as linguagens que se encaixam. Quer dizer, de qualquer forma, vocês vão ter que olhar o material para encaixar isso. Então, fez a pesquisa, você já está fazendo o relatório da aula, tá? Então, eu percebi isso na última aula, por isso que foi bom que o Eduardo lembrou disso. Eu percebi nos relatórios que foram entregues que estava acontecendo isso. Teve gente que entregou o relatório, tipo, parte 1, parte 2. Não precisa, tá, gente? Aqui, assim que você fizer a pesquisa e cumprir esses fatos, falar de front-end, quais são as principais linguagens e os equipamentos que são usados, você já está fazendo o relatório da aula, tá? Porque de qualquer forma você vai ter que olhar para o material para encaixar as coisas lá. Beleza? Mais alguma dúvida? Quantas linguagens, no mínimo, para cada uma? Não tem mínimo, não. Não, vamos colocar o mínimo aí, no mínimo 3. Tá, beleza. Tá bom? Beleza? Porque senão você fala, não tem mínimo. Aí daqui a pouco eu me entrego um relatório com uma linguagem por ambiente. Não, né, gente? No mínimo 3, né? Vamos fazer um negócio top de linha. Beleza? Mais alguma coisa? Acho que é isso aí. Mais alguém aí? Tá de boa? Acho que tá tranquilo. Tranquilo. Beleza, então, gente. Sendo o que tínhamos, aguardo os relatórios de vocês até domingo. Mandem no e-mail de sempre, tá? Vou estar esperando. Em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos. Por favor, se cuidem, tomem todos os cuidados do mundo. Não sei quando a gente vai voltar, gente. A cada vez que eu falar, a gente vai voltar, não sei mais. Agora já não faço a menor ideia. Tá random. Tá feia a coisa. Então, eu não sei, mas de qualquer forma, vamos nos cuidar, tá? Vamos tomar todos os cuidados, vamos usar as máscaras, vamos lavar a mãozinha, vamos evitar a aglomeração. O pessoal tá vindo aqui pro final da Afonso Pena, gente, eu moro aqui do lado, tô quase botando um megafone gritando, vai pra casa! Gente, vamos tomar cuidado. Tá foda. Vamos tomar cuidado, beleza? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu. Fui. Falou. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Falou, professor.